Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do MJCast. Eu sei que vocês estão vendo que nós não estamos nos nossos estúdios e nem estamos fora da escola pela parede. Vocês conhecem a cor da parede da quadra da escola. Nós estamos na quadra e dessa vez nós temos plateia. Ó. Mostra a plateia aqui para o pessoal. Faz um tchauzinho aí para a câmera, todo mundo. Isso! Agora, se vocês quiserem saber o motivo de termos plateia e estarmos na quadra, se liga no tema. Então, vocês perceberam que o tema desse episódio é Setembro Amarelo. É importante a gente conversar sobre isso, e para esta conversa de hoje nós trouxemos uma pessoa que vai se apresentar agora. Eu não vou falar o nome dela porque acho melhor a pessoa se apresentar. Seja bem-vinda e obrigado. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu me chamo Anne Nascimento, eu sou psicóloga, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão importante, a campanha do Setembro Amarelo. O nosso podcast de hoje é dividido em dois blocos. Esse primeiro, que é a palestra com a Anne, sobre o Setembro Amarelo, e daqui a pouco, os nossos alunos que vocês viram agora há pouco vão fazer perguntas também à Anne, para ter algumas dúvidas sobre esse tema tão polêmico e tão importante também. Então vamos começar, sem enrolar demais, a palavra é sua, Anne. Obrigada. Então vou começar me apresentando brevemente para vocês. Eu sou Anne Nascimento, hoje eu sou psicóloga e atuo tanto na clínica quanto na escola. Eu também trabalho em escola, sou psicóloga clínica, faço atendimento de psicoterapia online e também trabalho como psicóloga escolar, numa escola daqui da região, com o mesmo público que vocês, crianças, adolescentes. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é tão importante, a campanha do Setembro Amarelo. Eu acho que a maioria de vocês sabe do que se trata o tema, mas é importante que a gente reforce, que é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. E mais importante ainda é a gente entender que essa campanha ela traz uma visibilidade maior no mês de setembro, mas é para falar da prevenção, é para falar sobre os cuidados que a gente precisa ter o ano inteiro. Então, tudo isso que a gente vai conversar, que a gente vai refletir aqui hoje, não pode ser visto apenas no mês de setembro. São reflexões, são cuidados que a gente precisa ter durante o ano inteiro, durante a vida inteira. E aí eu trouxe alguns dados para a gente refletir a importância desse momento, de a gente vir aqui falar sobre isso, ter acesso à informação, porque como vocês podem ver, esses são dados do Ministério da Saúde, os números de pessoas vítimas do suicídio são muito altos, então é alarmante, Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio. Diante de um número tão alto como esse, a gente não pode fingir que não existe. É importante que a gente fale sobre esse assunto, que a gente abra espaço para essa conversa. 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Então, vejam, é um número muito alto, E a gente está falando daqui, do nosso país. Se a gente vai ver a nível mundial, esse número é muito maior. E o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, quando a gente olha para esses números, para essa faixa etária, a gente vê que adolescentes, como vocês, que estão próximos a essa faixa etária, também estão dentro do grupo de risco, que o suicídio ele não acontece apenas entre os adultos ou entre uma população específica. Então, é importante que a gente traga esse tema para cá, para trazer conhecimento para vocês, para mostrar como prevenir, tá certo? E aí, para começar, queria falar com vocês o que pode ser feito, O que a gente pode fazer diante desses números, quando a gente observa que alguém está precisando de ajuda. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando da morte que é provocada pela pessoa, É aquela pessoa que está num sofrimento tão grande que às vezes ela não consegue pensar em outras formas de se livrar desse sofrimento, a não ser deixando de existir, querendo desistir da própria vida. E é importante que a gente fale que essa não é a melhor forma de lidar com o sofrimento, que a gente pode, sim, encontrar outras vias, outras formas para lidar com essa dor, com esse sofrimento, com esse sentimento de angústia, de desamparo, que muitas vezes a gente sente. E todos nós, enquanto seres humanos, podemos sentir. Não existe idade, não existe classe social, não existe gênero. Todos nós passamos por momentos de tristeza, por ansiedade, Nós, enquanto seres humanos, estamos suscetíveis a passar por momentos ruins. E é importante trazer que o ambiente escolar ele é fundamental, porque a gente está aqui todos os dias, Então é um ambiente que pode ser rede de apoio, que pode oferecer acolhimento. Uma outra
Uma outra forma de ajudar as pessoas é estar atento àquelas pessoas que convivem com a gente, as pessoas que estão ao nosso redor, sejam nossos familiares, sejam nossos colegas na escola, certo? Estar atento, demonstrar apoio e direcionar essa pessoa para um profissional. Num primeiro momento, é importante oferecer esse acolhimento, oferecer essa escuta para uma pessoa que está ali demonstrando uma tristeza, que está ali demonstrando algum sinal de que precisa de ajuda, né? Então, é interessante que a gente consiga escutar atentamente, sem julgamentos, tentar compreender pelo que aquela pessoa está passando. Isso é muito importante, que a pessoa tenha uma rede de apoio, mas não vai ser o suficiente a longo prazo. Então, é legal que a gente possa dizer assim, olha, se você aceitar, eu posso ir com você, a gente pode buscar ajuda profissional, seja de um psicólogo, comunicação com a família da pessoa, para que a família possa buscar esse serviço de saúde, né? Então, são coisas que a gente pode fazer para ajudar aquele colega, aquela pessoa que a gente observa que está em risco. A gente vai falar agora sobre alguns sinais de alerta, tá certo? Como o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta. Aquele coleguinha que sempre foi educado, que sempre cumpriu com suas obrigações e, de repente, começa a apresentar vários problemas de conduta. É interessante a gente pensar que, enquanto ser humano, a gente precisa se sentir pertencente a grupos. A gente precisa ter apoio, relações de amizade, né, apoio familiar. Quando a gente não encontra isso de uma maneira saudável, existe uma probabilidade, uma tendência de que a gente vá buscar esse acolhimento em outro lugar. Muitas vezes o adolescente se sente excluído, né, não se sente acolhido. E o lugar onde ele encontra esse acolhimento são em grupos que vão influenciar esses problemas de conduta, ou vão influenciar negativamente de outras formas. Vocês, melhor que ninguém, conhecem ou já ouviram falar, né, sobre grupos em redes sociais que estão aí influenciando negativamente, que fazem jogos, chantagens emocionais, né? E muitas vezes, por a pessoa ser sozinha, ninguém começa fazendo uma chantagem emocional ou influenciando, te dizendo para fazer alguma coisa ruim. Mas, às vezes, a pessoa está ali, fazendo com que a pessoa se sinta acolhida, demonstrando, de alguma forma, apoio. E a pessoa encontra ali, naquele lugar, um momento de apoio mesmo, de se sentir pertencente a um grupo, de ter essa rede de apoio de uma outra pessoa. As manifestações verbais, a gente vai ver mais para frente que quando a pessoa está naquele estado de angústia, de tristeza profunda, ela comunica muitas vezes isso de alguma forma. A gente vai ver algumas frases que são bem características daquela pessoa que já está desesperançosa, que já não tem mais esperanças com a vida, que sente que a vida está muito difícil, que tem muitos problemas, né? Então, é importante que a gente esteja atento àquilo que os colegas nos comunicam de alguma forma. Vocês convivem entre vocês, né, com o grupo da turma, da escola, de forma geral, praticamente todos os dias. Então, a gente conhece nosso coleguinha, a gente sabe quando ele chega na escola um pouco triste, ou quando ele está com aquela tendência de se isolar, né? A gente vai ver aqui que o isolamento é mais um sinal de alerta. A pessoa que perde o interesse em interagir com os colegas, que de repente não quer mais ir para a escola, que não atende mais ligações, que cancela os compromissos sociais, né? Começa a perder o interesse mesmo pelo contato com outras pessoas. Expressões de ideias ou intenções suicidas. Fiquem atentos para os comentários abaixo. Vou desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Né? Às vezes a gente está sempre preocupado com a pessoa e a pessoa não quer ser mais um peso na vida de alguém. Então a pessoa está dizendo a todo momento, como eu queria sumir, como eu queria desaparecer, eu vou deixar de ser um peso na vida de vocês. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer algo para mudar. Eu só quero me matar, eu só quero morrer, eu só quero sumir. São falas que estão nos mostrando aí que a pessoa está em sofrimento, que a pessoa está precisando de ajuda. E isso deve ser considerado. A gente não pode olhar para isso e achar que é besteira, tá certo? Deixa eu fazer só uma pergunta para os meninos. Alguém aqui já ouviu, ou lógico que ninguém vai dizer que já falou, porque é uma coisa muito pessoal, mas alguém já ouviu alguma fala parecida com isso aqui? Levanta a mão. Levanta-se bem alto. Vocês percebem como isso é sério, grave? Assim, a gente pode baixar. Às vezes a gente pensa que ninguém fala isso. Quem é que fala um negócio desse? Aí a gente acha que alguém já falou, mas não. Só quem estava ali falou. Viram que muita gente fala sobre isso? E é uma coisa que a gente não deve achar que como falaram pela manhã, que é frescura,
que é besteira, que é bobagem. A gente deve, lógico, apoiar. Se não conseguir apoiar, a gente tem as soluções daqui a pouco, né? A gente falou sobre alguns sinais de alerta e agora a gente vai trazer um pouquinho de alguns fatores de risco, tá certo? O bullying. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de uma pessoa que está em sofrimento. E para que a pessoa chegue ao ponto de querer desistir da vida, a gente não está falando de um único fator, né? Não é porque aconteceu um problema e a pessoa ficou muito triste e desistiu da vida. Normalmente, são muitos fatores. E entre os jovens e adolescentes, a gente vê que um dos fatores que contribui muito para esse sofrimento é o bullying. Por isso que é importante a gente abordar esse assunto também na escola. Porque o bullying, ele é uma violência, né? E é preciso que a gente pense sobre isso no nosso espaço escolar, para que a gente possa fazer a diferença. Quando a gente está falando de bullying, a gente está falando de uma situação que precisam ter 3 elementos principais: a vítima, o agressor e o espectador. O agressor normalmente é aquela pessoa que tem sede de poder. É aquela pessoa que se sente bem diminuindo o outro para que ele possa se sentir melhor. Para que isso aconteça, ele precisa do espectador, ele precisa da plateia. Porque não tem graça tirar onda com um coleguinha se não tem ninguém para rir. Não tem graça humilhar alguém se não tem outra pessoa para ver. Então, aquelas pessoas, sabe aquele amiguinho que todo dia está fazendo piada com o outro? E aquela pessoa até ri, parece não se importar, mas a gente nem imagina o que é que se passa pelos pensamentos daquela pessoa. Quando ela chega em casa, quando ela pode refletir de que maneira nossas palavras impactam na vida da outra pessoa. E para que isso aconteça, existe a plateia. Aquelas pessoas que escutam, que não se envolvem diretamente, mas que estão ali rindo. Então, de alguma forma, estão contribuindo para que essa situação continue acontecendo. Tá certo? As dificuldades no acesso à ajuda. A gente sabe que o serviço de psicologia ele não é tão acessível. A maior parte da população não tem acesso a serviços de psicologia. Por questões financeiras, por falta de informação. Então, isso vai funcionar como mais uma barreira, né, para que as pessoas negligenciem a saúde mental. De manhã, as pessoas me perguntaram, como é que eu faço para buscar um serviço de atendimento psicológico? Como é que eu faço para fazer uma psicoterapia? Tem gente que realmente não tem condições financeiras, tem gente que encontra dificuldade porque a família não consegue compreender. Né? E mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vocês podem fazer perguntas também no final, mas uma dica que eu sempre dou é que no SUS também tem atendimento psicológico. Outra questão é que as faculdades, as universidades que ofertam o curso de psicologia, normalmente possuem clínicas escola. E aí, nessas clínicas, o serviço que é ofertado é por um valor bem acessível. Então, é uma opção também para procurar essa ajuda psicológica ou para encaminhar uma pessoa, para informar pessoas. E as agressões psicológicas ou físicas, né, que também geram muito sofrimento e vem funcionar aí como mais um fator de risco. A gente falou sobre alguns fatores de risco e eu queria trazer também alguns fatores de proteção. Quando a gente fala de fator de proteção nessa situação, é importante a gente pensar na palavra vínculos, vínculos saudáveis. Todos nós passamos por dificuldades na vida, né? Todos nós sentimos tristeza, temos problemas, mas quando a gente tem rede de apoio, quando a gente tem relações saudáveis, é mais fácil passar por essas situações. Então, a gente precisa pensar no apoio social e familiar. Nem sempre a gente encontra esse apoio em casa, nem sempre a gente encontra esse apoio em todos os ambientes sociais que a gente frequenta. Por isso que é importante que a gente pense nas nossas ações também na vida do outro. Ter vínculos saudáveis, ter relações de amizade, relações familiares que sejam saudáveis é fundamental, tá certo? E aí eu trouxe essa frase para a gente pensar um pouquinho. Por onde anda o seu sorriso? Quais são as suas motivações para se sentir feliz, para se sentir alegre? Às vezes a gente foca tanto nos nossos problemas, nas dificuldades, e a gente esquece de cuidar da nossa saúde mental. A gente esquece do cuidado consigo mesmo, né? E a gente precisa estar atento a isso. E perceber o que é que me traz felicidade, o que é que faz com que eu me sinta feliz. Todas as ameaças de se fazer mal devem ser levadas muito a sério. Eu vou fazer só mais um parênteses novamente. Eu estou me metendo muito à tarde, pela manhã não me meto muito não. Vocês que estão em casa e vocês que estão aqui também. Caso aconteça de algum de vocês aqui achar que é besteira, que não é nada demais, que é, como a gente já disse algumas vezes aqui, né, frescura. Não, isso não vai acontecer não. Conversa, quer chamar a atenção. Se você que está em casa
e você que está aqui, acontecer de alguém chegar para você para comentar alguma das falas que a gente viu até agora, ou demonstrar algum desses tipos de comportamento, você não minimize. Se você não vai querer ajudar, se você acha que é besteira, comente com alguém que acha que é sério, porque provavelmente essa pessoa vai poder ajudar mais que você. E não é que a pessoa vai pegar a mão da outra e puxar ela para o fundo do poço. É porque a gente vai ter alguém que se preocupa, ao invés de não dar ouvidos. E eu acho que é melhor a gente ter na cabeça da gente assim, eu tentei ajudar do que eu nem liguei. O não ligar e depois acontecer alguma coisa é muito mais sério. Por menor que seja a dúvida, até para vocês mesmos, enquanto meus coordenados ou alunos dos professores, chega para a tia Beth e tio Rafael, fulano falou tal coisa, eu achei tão estranho, e sai. Não quer ajudar, acha que é besteira, comenta com alguém e sai. A pessoa vai criar um alertinha, se ela não for resolver, ela conversa com alguém que vai resolver para a gente criar uma forma de tentar ajudar também. Tá? Só para vocês de casa e vocês que estão aqui também pensarem um pouquinho nisso. Então, uma coisa que a gente viu aqui repetidas vezes é que a gente não deve achar que é besteira, negligenciar, deixar para lá. Tá? A gente precisa dar ouvidos sim. Uma dúvida muito frequente dos alunos da manhã é o que fazer quando eu falo isso com a minha mãe, por exemplo, e ela diz, é besteira, né? Ou algum familiar. E a gente estava conversando um pouquinho justamente sobre essa questão do acesso à informação. A minha geração, a geração de vocês, tem muito mais acesso à informação. Hoje se fala muito mais sobre saúde mental. Isso é algo que os pais de vocês, os avós ou algum familiar podem não ter tido tanto acesso. Tanto acesso à informação, conhecimento sobre saúde mental. Então, às vezes, não é que a pessoa não se importe, mas aí você pode chegar para essa pessoa e conversar abertamente sobre o que você está sentindo, sobre o que você vem passando. E quando isso não for possível em casa, vocês podem também procurar os professores de vocês, um outro membro da família que, de repente, vocês acreditem que possa compreender melhor a situação, tá certo? Obrigado, pessoal, pela paciência. Você que está em casa assistindo a esse vídeo, é só para pontuar, essa palestra para os nossos alunos aqui da escola não foi, como já foi dito várias vezes, não foi na intenção de despertar gatilhos ou intenções. Na verdade, é mais para conscientizar e despertar, sim, a intenção de ajudar, de procurar compreender. Eu acho que essa é a palavra mais certa a ser falada, é compreender a cabeça de quem está falando sobre isso, porque eu acho muito mais fácil a gente dar ouvidos e se preocupar do que depois se arrepender de não ter feito algo, entende? Eu acho que essa é a questão principal. E que é importante também perceber quem tem esses problemas e ajudar. Essa é a nossa intenção. E eu espero que todos tenham entendido. Obrigado, Anne. Palmas novamente para a Anne, gente. Muito obrigado. E até o próximo MJCast, gente. Tchau.